Caixinha de perguntas sobre a Copa do Mundo de Clubes. Prometi, estou cumprindo. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Matando as saudades aqui do YouTube. Eu sei que eu estou devendo, mas prometi, voltei com uma caixinha de perguntas só sobre Mundial, só sobre Copa do Mundo. Teve gente que perguntou sobre campo e bola, Fluminense, teve gente que quer saber de estrutura, gastos, enfim. Temos muito assunto aqui. Separei aqui as melhores perguntas que eu recebi lá no Instagram e vou responder aqui como de praxe. Valeu? Começando pelo Rafael Ubiratã Borges. Com a premiação, qual é o melhor destino para o dinheiro no Fluminense? Reforços, dívida ou estrutura? Essa é uma resenha boa, porque apesar dos números assustarem, né? 300 milhões, tem muito dinheiro que fica no fisco americano, né? O imposto aqui já, muita coisa. Tem muito dinheiro que é parte do acordo com os jogadores de premiação, e aí tem que ver o quanto sobra ali de líquido, né? Não o bruto, né? E sim o líquido. Mas acho que muitos tricolores concordam que o Fluminense deveria aplicar para renegociar dívidas de curto prazo. E aí consegue resolver problema de fluxo de caixa nesse ano. Pode até fazer uma, duas, três contratações, mas eu manteria ainda a política de reforços ali com um teto de gastos, compras inteligentes de atletas, mas melhorando a questão ali de dívidas de curto prazo, o Fluminense consegue desasfixiar o caixa, né? Principalmente ele tira a boca ali do mar, né? Consegue respirar e aí passa a ter talvez voos maiores. Isso sem, né, com dinheiro que entrou até agora na semifinal. Se conseguir ainda o milagre de bater final, garantir mais 30 milhões de dólares, aí, enfim, aí eu acho que resolve até boa parte da dívida. LHU Xavier, como é o planejamento de voos? Decide de última hora? Pois é, já teve de tudo nessa viagem. Quando eu vim, eu comprei primeira fase com volta nas oitavas, podendo remarcar após as oitavas. Acabou que aconteceu o que aconteceu, eu expliquei até num vídeo anterior aí, tive muita saudade da minha filha, e por conta dessa remarcação consegui cancelar, receber um reembolso inteiro, consegui uma passagem boa para voltar para o Rio e voltei. Mas voltei ciente, né, também tudo combinado, que se o Fluminense avançasse da Inter de Milão nas oitavas, eu voltaria para cá. E aí agora eu comprei só a passagem de ida, porque também não sabia se ia cair para o Al Hilal ou não, né? Então só comprei a ida para Orlando. Passou, comprei Orlando, Nova York, estou em Nova York. E aí não comprei a volta, porque se o Fluminense for eliminado, eu volto quinta-feira, quarta, quinta, acho que quinta tem melhores passagens. E se o Fluminense for para a final, aí eu volto só semana que vem. Não tem por que mais ficar pagando mais para ter taxa de remarcação. Se, cara, tanta coisa pode mudar e tal, eu sei que não fica barato assim, mas eu acho que em termos de logística é melhor, você corre menos risco. O Will 23 Soares e o Tito 82 Júnior fizeram perguntas parecidas, vou encaixar aqui. O Will perguntou a probabilidade de o Flu ser campeão na razão. E o Tito pergunta do meu coração, de 0 a 10, qual, né, o quanto seu coração está acreditando no título. Então vamos lá. Resposta razão, resposta emoção. Resposta razão, o tal do supercomputador, que vai dar uma super, alguma, né? Ô, Minduca, deixa eu te falar um bagulho. Por que o supercomputador da Opta não me né dá uma. ele apontou um percentual muito pequeno, 20% só para passar do Chelsea e para ser campeão ainda coisa de 2%. Eu acho que esse Mundial mostrou que esses números estão errados. A distância não é tão grande para esses times que enfrentou. Até mesmo Palmeiras e Chelsea, que o supercomputador botou, acho que 75, 25, acho que viajou muito. O Chelsea só ganhou no finzinho do jogo, né? Apesar de ter jogado melhor, só ganhou no finzinho do jogo. Eu diria que para o Flu ser campeão, está algo em torno de 10%. Se você for dividir, né, entre os quatro, 100% entre os quatro hoje, presumindo que Flu e Chelsea tem que ter aí um percentual correspondente, né, porque eles se enfrentam. Eu diria, acho que 10%, na razão. Na emoção, no coração, né, eu já acreditei bem menos, virou até tema isso. Mas agora estou acreditando mais. Estou acreditando mais. De 0 a 10, 3.
Você vê, falei 10% na razão, na emoção 30%. Assim, é bastante coisa. Se você perceber que o Fluminense, se passar, enfrenta ou Real ou PSG, é bastante coisa. Eu fecho agora. O Fecotites pergunta: qual é o sentimento de viver esse Mundial em família e o Flu voando? Para quem não sabe também, eu trouxe o meu afilhado para esse jogo das quartas de final, vai assistir a semi comigo também. E, poxa, vários amigos por aqui também. Difícil até, cara, encontrar palavras para o que o torcedor do Fluminense está vivendo. Né? Eu acho que é a Copa do Mundo na sua essência. De fato, é um torneio. Quando a gente fala da Copa de Seleções, é um torneio de tiro curto, de um mês, de até 7 jogos. Se as coisas derem certo, você vai longe e aí você vive, tem as festas com a torcida, tem o dia do jogo, tem o pós-jogo, tem o pré-jogo, e é maravilhoso. E poder ter vivido esse último jogo e esse próximo com o meu afilhado também, né, que fiz ele virar tricolor, basicamente, é o tipo de coisa que não tem preço. Eu estou gastando bastante dinheiro, tem até, acho que, pergunta sobre isso, mas enfim. Mas é tudo, talvez, calculado com o retorno que eu estou tendo de experiência, de viver isso. E o Fluminense está indo muito mais longe do que muita gente imaginava. Né? Então a gente está tendo dias e dias de experiências e vivência. Não consigo descrever assim. Até parece que eu estou enrolando, mas é difícil encontrar palavras. É muito maravilhoso isso que o torcedor do Fluminense está vivendo. E o fato de não saber se vai acontecer de novo, em que ocasião, em quais condições, torna o hoje ainda mais especial. Né? Viva o hoje. E é isso. Né? Estamos aqui para isso. Espero que a gente chegue. Se já viemos até a semifinal, não vou reclamar, né? Mas já que já está aqui, pô, vamos chegar até a final, né, Fluminense? Quebra essa aí pra gente. O Beni Chies pergunta: toparia ser campeão e logo depois de abaixada? Essa pergunta é demais, né? Você começa a fantasiar, vai para lá, vai para cá. Eu assino agora. Porque ser campeão dessa Copa do Mundo de Clubes é um feito que talvez nenhum outro brasileiro venha a ter. E rebaixamento, cara. Primeiro, o Fluminense já caiu lá atrás, então não é mais aquela, primeiro rebaixamento. E outro, rebaixamento hoje em dia você cai num ano, volta no outro. O que é um ano na merda aí, pô? Eu passo um ano vendo documentário, os jogos na íntegra da Copa do Mundo, tranquilo, eu assino agora. E acharia loucura alguém cogitar não assinar. O Fluminense perde muito dinheiro se cair para a Série B, né? Não tem os direitos de transmissão e tal. Quer falar de dinheiro agora? Quer falar de dinheiro? Acabou a discussão, né? O Murilo pergunta sobre o Palmeiras, né? O Palestra muito mal nos 5 jogos que enfrentou. O Flu pegou pelo menos 3 grandes adversários, né? Rivais. Ele mandou uma segunda pergunta também, que o Palmeiras ele achou que não foi bem nenhum grande desafio, né? No grande desafio que teve, saiu, que foi para o Chelsea. De fato, olhando para desempenho, o Palmeiras deixou a desejar. Chegou até as quartas de final, mas, né, se a gente for pegar, jogou melhor contra o Porto, mas não ganhou. E depois o Porto foi eliminado. Né? No início parecia um grande desafio que depois não se mostrou à altura. Ao Ali, um jogo muito difícil, como já era de se imaginar. O Palmeiras não jogou bem, destravou ali na bola parada, ganhou o jogo. Inter Miami foi aquele susto danado. Tomou um 0-2 ali para acordar e buscar. Contra o Botafogo foi o melhor jogo do Palmeiras, e ainda assim foi até a prorrogação, mas para falar de desempenho, o Palmeiras merecia ali a vitória. E contra o Chelsea, primeiro tempo muito ruim, segundo tempo melhorou um pouco, teve jogo, mas o Chelsea talvez tenha ficado mais perto do terceiro gol do que o Palmeiras do empate. No fim, né? Eu sei que o segundo gol já saiu no fim, mas eu acho que no geral o Chelsea produziu melhor e mereceu passar. Então sim, acho que olhando jogo a jogo, o Palmeiras ficou devendo. Até porque o Palmeiras tem um elenco muito bom, peças, apesar do Paulinho estar naquelas condições, mas vários jogadores, né, principalmente de ataque, ficou devendo sim. O Fábio Pedro, qual jogador do Flu que mais evoluiu no Mundial? E qual poderia entregar mais? Ou de cara, que mais evoluiu o Ignacio? O jogo do Charlotte, né? Aliás, do jogo do Mamelodi, que ele já é o melhor em campo. O Charlotte, para mim, ele também foi o melhor em campo, da Inter de Milão. E jogou muito mais uma vez agora contra o Al Hilal. Então, o Ignacio, ali como um terceiro zagueiro, ou contra o Mamelodi foi em linha de 4.
para mim, ele é o jogador que mais evoluiu. E que poderia entregar mais, vocês vão me perdoar, né? Mas Germancano. Germancano. Fez um gol muito importante contra a Inter de Milão, mas dos principais ali, acho que do time titular, Germancano. E eu não sei se ele vai voltar a entregar mais, né? É uma discussão que já vinha acontecendo antes do Mundial. Não sei até quando o Fluminense vai poder contar com o Germancano, ou se acabando a Copa do Mundo, se for fazer uma avaliação fria, né? Fria, calculista, talvez o Fluminense realmente precise investir num centroavante. O Fel Mota, se o Flu for a final, qual adversário seria mais interessante? É óbvio que o torcedor pensa nisso, né? Ele não quer falar, ele não quer externar para não dar zica, né? Para não parecer soberba. Mas é claro que as coisas estão acontecendo, né? Os times estão jogando, você está assistindo. Eu tenho um pavor de enfrentar um Real Madrid numa final, porque o Real Madrid não perde uma final de Champions, por exemplo, desde 81, contra o Liverpool. Mas olhar time por time, o PSG, nesse estágio, hoje é muito mais time. O PSG está voando baixo. E aconteceu o que a gente achou que ia acontecer mesmo. Perdeu para o Botafogo na bola e aceleraram. Né? Pegaram no tranco, no ritmo, e é isso, meu irmão. Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, o Dembélé voltou, o Desiré Doué, o Kvaratskhelia. Porra, o PSG tá voando baixo. E eu não quero enfrentar esse time de jeito nenhum. O PSG, se jogar aos 100 por hora dele, já era. Aí sim é a distância, porque é o campeão da Champions. É o campeão da Champions voando baixo, com todo mundo bem. Então, acho que a resposta está aí, né? Mais fácil dizer que é Real Madrid logo, que eu não quero falar que é Real Madrid, né? Quem quer enfrentar o Real Madrid numa final? Mas se for o que acontecer, e também não tem que reclamar de nada, tá? Nada. Só agradecer. Alan S. Leal, clima de Copa existe com os americanos ou somente com os gringos? Então, eu até comentei isso na live do Thiago. Os Estados Unidos são um país enorme, assim, de várias grandes cidades, e até mesmo as cidades que estão tendo mundial, cara, é muito grande, assim. Então, não é que o país esteja respirando. Você vê na cidade outdoor, né, aqueles letreiros bonitos, né, no dia do jogo, obviamente, pô, no caminho do jogo. Cara, mas por exemplo, Nova York, uma cidade gigantesca, uma das maiores cidades do mundo. Então, Nova York tem de tudo que você pode imaginar. Pô, vai ter um monte de tricolor junto na Times Square com a bandeirinha e tal, como teve lá antes do jogo contra o Sun. Chamou uma atenção. Tu anda 10 metros, tem um monte de turista, sabe? Assim, que não sabe nem o que está acontecendo. Então, basicamente, é mais com a galera do futebol mesmo, com o nicho do futebol. E aí, no dia do jogo, tem mais gente. Tem, obviamente, os americanos que gostam do soccer, que vão ao jogo, que torcem para times europeus, que vão ao jogo. Mas é basicamente isso. O climão mesmo é a nossa torcida, é a gente que faz. O Marcos M. V. Silva. Tem sido difícil analisar os jogos direto da arquibancada? Mais difícil ainda sendo Flu, confesso que taticamente, né? Eu tenho conseguido gravar bastante coisa para fazer os vlogs. E ali, quando eu vou decupando, eu vou tendo noção dos lances, né? Porra, jogando bem, jogando mal. E óbvio, cheguei no hotel, a primeira coisa que eu faço é assistir a tudo, né? Mas é muito mais difícil, né? Que você fica numa posição ali atrás do gol, você não enxerga muito bem o outro lado. É complicado nesse sentido. Então, analisar taticamente tem sido mais difícil. No Maracanã, pelo menos quando eu vou na sua, atrás do gol, você fica lá no alto, você tem uma visão muito melhor. Tem sido difícil, sim. E, assim, se for botar emoção, coração nessa balança aí, esquece, né? Você não sabe nem o que aconteceu, mas tá torcendo pro teu zagueiro cortar o escanteio. Porque senão o Koulibaly de 3 metros vai subir e vai cabecear a bola. Mais ou menos nessa vibe aí. Tu não sabe quem marcou quem, tu não sabe nada. Tá só torcendo. É coisa de louco. Igor Lauton, acha que se aumentar para 48 times vai ficar melhor? Não. A gente vai ter uma noção na Copa do Mundo de Seleções do ano que vem, com 48. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que fica muita coisa e nem todos os países poderiam abrigar. Eu acho que tanta gente assim. Não, eu prefiro com 32. 32, assim, a gente já sabe certinho como funciona. Não tem questão de terceiro lugar se classificando. Pô, é por grupo e é isso. É cruzamento, chaveamento e é isso. A Copa do Mundo é isso. Então, seria bom, obviamente, porque teria mais brasileiro, né? Mais times com oportunidades para ganhar. Mas no intervalo de 4 anos, aí você já começa a abrir muito leque.
Aí vamos lá. Vão 9 sul-americanos, 8 sul-americanos, 10. Vai muito time que não ganhou nada, que não fez por onde, que chegou. Ah, eu cheguei em 2 quartas de final da Libertadores e fui pelo ranking. Porra, não, né? Melhor você restringir a quem ganhou, a quem mandou muito bem. Também Salzburg tem que tirar, tem que mudar esses critérios aí. Mas 48 eu sou contra. Inicialmente eu sou contra. Para fechar, Anamad Brasil. Se o Flu se classificar para a final, faça a loucura de voltar para Nova York, que viu os primeiros jogos. Olha, depende do que é loucura para você. Loucura para uns, né? Quem tem dinheiro, eu digo, quem tem condição de estar aqui, tem que dar um jeito. Precisa estar aqui. E quem não tem mais ou menos e precisa fazer um esforço e torce muito, é fanático, tem que estar aqui também. Dá o teu jeito, se vira. Vai dormir num hostel, né? Há vários. Teve gente que perguntou sobre preços, né? Eu prefiro não falar aqui exatamente quanto eu gastei, mas há viagens e viagens, né? Por exemplo, agora em Nova York, onde eu tô, na minha primeira vinda eu peguei um quarto melhor, um quarto um pouquinho maior. Agora o quarto é pequenininho, é o que mais ou menos vocês estão vendo. A janela e aqui acabou, já é banheiro. O orçamento também vai se esgotando, né? Você não está preparado para gastar tanto. Mas há viagens e viagens. Quem tem condição, tem que vir, meu amigo. Então, Anamari, se o Flu passar para a final, não preciso nem falar, né? Quais são as chances de isso acontecer de novo, né? E você está vivo e você está em boas condições de saúde para poder fazer isso. Então, venha. Você tem o visto, né? Você já veio. Venha, faça o possível para vir, tá? E ó, já pesquisa logo, porque as passagens vão ficar caras. Esse é um aviso. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein? Obrigado a todos que mandaram perguntas. Vou tentar aqui, ao longo da semana, voltar. Se eu voltar para o Rio de Janeiro, se o Fluminense perder, conteúdos normais ali a partir de sexta-feira, eu acho. Se não, estaremos aqui firme e forte. Estou vivendo, estou torcendo, estou trabalhando, produzindo vídeos também pro meu canal lá pro meu perfil no Instagram. Siga lá, siga aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like e comentário também. Muito obrigado a todos. Tamo junto, aquele abraço. Torça eu sei que você vai secar. Você vai secar, mas faz parte, tudo certo. Permitido, óbvio. Na sua condição também estaria fazendo a mesma coisa. Você que é meio... não liga muito, pô, torça junto aí na corrente, que o que a gente está fazendo aqui é história. Valeu, aquele abraço. Tchau, tchau.